Olá, superpoderosas! Estamos hoje nesse episódio sensacional com uma convidada muito especial, assim como todas as convidadas, mas a doutora Alessandra Rebelo, uma querida amiga, já trabalhamos juntas, vem aqui para explicar um mundo, um universo de vaidades, de procedimentos, do que está na moda, mitos e verdades. Doutora Alê, por favor, se apresente para as nossas queridas ouvintes. Olá, gente, é um prazer estar aqui. Mari é uma querida, minha doutora, sou rebelde, mas a Mari eu acho que nem lembra, mas ela salvou minha vida um tempo atrás. Tu lembra disso? Sim, eu lembro da tua história. E assim, eu fico até emocionada quando eu lembro disso, tá, Mari? Porque ela realmente foi um anjo de Deus na minha vida. Eu tive uma gravidez de risco, né, e não sabia. E aí a gente nem sabia que eu estava grávida, nem sabia que eu já estava perdendo o bebê. E aí a Mari entrou e salvou minha vida, literalmente. Foi usada por Deus para salvar minha vida. Então, eu tenho um carinho muito especial por você. Obrigada. Você é muito querida. Muito obrigada. E muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao nosso podcast. A Lê, que eu já queria ter conhecido. Minha xará. Minha xará. Então, obrigada por estar aqui com vocês. Eu sou Alessandra Rebelo, sou dentista por formação. Sou pós-graduada em ortodontia, harmonização orofacial, odontologia hospitalar, ozonioterapia e laser terapia. Mas é muita coisa essa mulher, meu Deus. Ultimamente, eu atuo mais na parte de ozonioterapia e harmonização. É a área que eu estou mais. Eu estou com uma clínica integrativa e eu tenho uma equipe e a gente está voltado mais para essa saúde integrativa. Vamos lá. Que massa. Jace, então vamos começar aqui. Aquelas perguntas bem quentes, Jace. Bora. Vamos. O povo quer saber. Nós estávamos conversando, né, nos bastidores aqui, meninas, e assim, acaba que pode ocorrer alguma confusão do tratamento da hiperbárica com a ozônio e tudo mais, pelo menos para nós, né, que não estamos tão inteiradas desses processos todos. Explica pra gente a diferença do ozônio, de uma câmara hiperbárica, quais as vantagens de um, de outro. E isso, claro, para a beleza, né? O que a gente ganha com isso em termos de estética? Tá. Então, vamos lá. O que é o ozônio, né? O ozônio, ele é um gás que tem no universo, mas como é que a gente tem a possibilidade desse ozônio hoje? Tem uma máquina que pega o oxigênio e transforma por uma ligação química em ozônio, que é o que é usado por várias vias, que eu vou passar para vocês detalhadamente quais são as vias. E a diferença dele, respondendo a tua pergunta de que eu esqueça, da câmara hiperbárica para ozonioterapia. Na câmara hiperbárica, a gente usa só o oxigênio, então ele vai oxigenar ali o tecido. O ozônio, ele tem um poder não só de oxigenar, mas ele tem um poder de reparação tecidual muito grande. Por quê? Porque ele é anti-inflamatório, antifúngico, antiviral, ele é um pouco analgésico e ele trata também como um sistema restaurador celular ali. Ele é, na verdade... Ozônio, eu digo que ele é a ciência mais linda que existe. Eu sou apaixonada por falar em ozônio. Se encontrou na ozonioterapia, né? Me encontrei na ozonioterapia e eu fui para a ozonioterapia para uma segurança, para a harmonização. Porque quando eu comecei a harmonização, há muitos anos lá atrás, eu morria de medo. Tanto que quando eu fiz o meu curso, eu passei 2 anos para poder atender meu primeiro paciente. Porque eu tinha medo de lesionar algum paciente. E aí, quando... eu tive um caso na clínica, inclusive, que a gente trabalhou juntas lá, apareceu um caso, e aí eu fui apresentada para a ozonioterapia numa intercorrência de uma necrose de palato. Essa paciente tinha feito uma cirurgia de implantes e ali tinham restos radiculares, tinham infecções terríveis e o colega foi lá e colocou os implantes nesse meio totalmente condenado. E aí essa paciente teve uma necrose de palato e aí foi quando eu fui chamada pela físio para atender, mas eu não sabia nada de ozônio. E eu falei assim, só me explica o básico, como é que ele funciona. Não, na concentração tal, ele vai vascularizar. Na concentração tal, ele vai desinflamar, ele vai cicatrizar. Falei, beleza. Fui lá, falei, vou colocar um pouquinho, não sabia nada. Quando eu apliquei o ozônio, aquele tecido que estava ali totalmente morto, totalmente sem vida,
começou a vascularizar. Eu falei, gente, o que é isso? Aí foi quando instantaneamente já veio, assim, é muito rápido. Instantaneamente, ele volta ali aquela circulação. Por quê? Porque ele tem a parte... o ozônio ele é 95% oxigênio e 5% ozônio. Então, ele vasculariza ali de imediato. E eu fiquei encantada e me apaixonei. Eu falei, gente, o que é isso? E eu lembro que eu peguei a apostilazinha da físio e passei o final de semana engolindo. Um mês depois, eu estava no meu primeiro curso de ozonoterapia. Isso em 2013, eu acho. Eu já estava... Isso para um dentista, né? Porque faz a harmonização, anos, né? tem que existir. E aí muito foi importante. Um mundo sem volta. Eu comecei a entrar, e aí por conta do seu Nutri, Daniel, eu comecei a entrar na parte das doenças autoimunes, que eu queria entender o que acontecia, e eu descobri esse mundo poderosíssimo dessa ciência. Isso é tão importante para quem está assistindo hoje o podcast, que muitas vezes está vivenciando uma intercorrência e não sabe a quem recorrer. Né? Então, a ozonioterapia é uma opção para buscar ajuda e avaliar se, no caso específico, muitas vezes de uma harmonização mal sucedida ou de algum outro ponto, ela pode procurar a sua ajuda e você avaliar se faz sentido aquele tratamento naquele paciente. Né? Mas sim, aí eu quero fazer primeiro esclarecimento. Né? Eu quero entender, Ale, quais os problemas que as pessoas buscam resolver com a ozonioterapia. Tipo, a pessoa está aqui assistindo a gente. Aí ela pode conhecer alguém que tem essa gama de problemas. Então, explica para a gente os tipos de problemas, primeiro, que a pessoa pode ter, que ela pode resolver através da ozonioterapia. Eu vou falar a frase do meu ídolo, que é Laí Ribeiro, né? Que ele fala que a ozonioterapia só tem um problema. O profissional da área da saúde ficar medíocre. Porque tudo ele vai querer resolver com ozônio. E isso é verdade. Então, tipo assim, como a gente estava conversando ali nos bastidores, do fungo da unha até a queda do cabelo. Até a ansiedade. A ansiedade. Sim, a ansiedade. Eu estava falando com a Lei sobre isso também. Que legal. O que o ozônio, o que ele trata hoje? Hoje o ozônio trata várias patologias. Várias. Entre elas, a gente trata pacientes diabéticos, os pés diabéticos. É muito importante para a cicatrização das feridas de pé diabético. Cicatrização. Por quê? Porque o paciente diabético, ele não tem a vascularização correta como um paciente normal. Aquela região, ela tem deficiência de vascularização. Sim. O ozônio, ele tem esse poder de voltar essa vascularização. Então, a gente consegue, com essa vascularização restabelecida, fazer com que a cicatriz ali, o processo de cicatrização seja mais rápido. Então, assim... hoje, no Brasil, a cada 2 segundos, um paciente é amputado por diabetes. E é interessante, entendeu? Só assim para que você entenda a questão médica, né? Quando a gente tem um pé diabético, a gente tem uma deficiência tanto na vascularização, que é como o sangue chega nesse pé. E eu nem estou falando do pé doente, eu estou falando do pé diabético normal. Quanto na parte neurológica. Os nervos, eles não conseguem ter a sensibilidade adequada. Então, a qualquer momento, um diabético, ele tem que ter muito cuidado com os pés, porque ele pode machucar, porque ele não está nem sentindo, às vezes, que tem um calçado que está machucando, que machucou numa pedicura, alguma coisa assim. E daquele processo inicial, vai se gerar um processo inflamatório, só que não vai conseguir o próprio organismo cicatrizar. Por que o organismo não vai conseguir? Porque os elementos de defesa do organismo que fazem aquela recuperação, eles estão comprometidos. E o sangue, como não tem uma boa vascularização, o sangue não chega lá com esses elementos. Quando você tem a ferida instalada e você vai fazer um processo de ozonoterapia, agora a doutora Alessandra vai explicar. O que vai acontecer, doutora? Você falou agora, eu lembrei de um paciente, um colega médico de 73 anos. Ele tira plantão todos os dias no 28 de agosto. Maria, eu só lembrei do tio Ferreira. Sim. E ele tira plantão todos os dias e ele tirou o calçado dentro do conforto para descansar um pouquinho e alguém ali passando deixou cair um grãozinho de tapioca dentro do sapato dele. E ele é diabético. E aí ele ficou pisando o dia todo por essa anestesia que eles têm, né, desse processo de a parte ali nervosa, motor, ele não funcionar muito bem. Aquilo ficou machucando o dia inteiro, ele passou o plantão todo. Quando ele chegou em casa, tomou banho, não sentiu, e aquilo foi ficando. Quando teve um dia que ele estendeu os pés, e aí a filha viu que estava machucado.
E aí me mandou foto, falou, olha, tem alguma coisa errada e tal. E já estava num processo de necrose. Nossa. E aí nós entramos ali com o tratamento. E é engraçado que a gente criou uma amizade. Ele fala para mim assim, nossa, doutora, dá vontade de eu pegar aqueles pacientes todos que estão lá, que já vão para a parte de amputação e roubar e levar para você cuidar, porque eu consegui, né? A gente conseguiu ali reverter uma necrose inicial da sola do pé dele. Então, assim, o ozônio ele entra com esse poder regenerador, né? Ele vai fazer a parte de oxigenação ali tecidual, mas ele também vai fazer a cicatrização. E a vascularização. Olha só, a gente tem um E aí, exemplo ó. aqui, né, do antes e depois de um pé diabético. Eu já trabalhei, todo episódio Quanto eu conto tempo? um pedaço da minha vida. Esse aí, Mari, nós fizemos 12 sessões. Quando o paciente vem comigo, de imediato, dependendo do caso, eu tenho que atender o paciente, às vezes, até 4, 5 vezes seguidas no consultório. Aí, quando eu vejo que aquele paciente saiu do perigo, aí eu dou intervalos. 3 vezes na semana, 2 vezes, até eu desmamar esse paciente. Ela fala aqui, ó, nona sessão. Nessa foto, porque depois a gente continuou aí. O paciente estava lá embaixo fala, paciente em tratamento. Porque nessa foto ele ainda estava em tratamento. É porque é uma coisa bem interessante, né? Que eu disse, todo episódio eu conto um pedaço da minha vida. Eu trabalhei durante 2 a 3 anos com pé diabético, que eu trabalhava na cirurgia vascular. E aí a gente fazia muita Na limpeza. Angiomed. Na Angiomed. Eu também. Tu também foste na Angiomed? E Caraca, aí a gente fazia limpeza de pé Eu fui da diabético. primeira turma de Nossa. acadêmicos da Angiomed. Então, quando a gente trabalhava com pé diabético, era muito triste, né? A gente vê que a gente não tinha muito recurso naquela época, imagina. E eu só de formada tenho 24 anos. E aí a gente vê hoje o poder que o As ozônio antigas. tem. Mas essa capacidade, né, de regeneração, ela não acontece só a nível externo. Ela também acontece a nível interno. Então é importante o público também saber que a ozonioterapia ela serve para processos inflamatórios em geral. Doenças autoimunes, doenças inflamatórias, reumatismo, osteoartrose, para quem passa por processo de Covid, ou então processos virais ou bacterianos. Então a ozonioterapia ela tem toda essa gama de ações. Mas explica para a gente, assim, para o público, como é que a mulher poderosa que está aqui vai poder se beneficiar da ozonioterapia se ela tem, por exemplo, uma fibromialgia, se ela tem uma dor crônica, se ela tem um processo inflamatório intestinal, ou que ela não consegue, alguma coisa assim que ela não consegue resolver. O que essa ozonioterapia pode fazer por ela? Eu quero deixar claro que a ozonioterapia, ela não tem o poder de cura nessas doenças autoimunes. Ela não vai zerar o paciente daquilo. Eu vou devolver para o paciente uma qualidade de vida. A gente vai estar com a ozonioterapia dando comandos para esse paciente e ali, com o ozônio, nós conseguimos fazer com que esse paciente não sinta tanta dor, entendeu? Por quê? Porque o ozônio ele atua de forma celular, ele faz uma renovação celular. Então, por isso que eu estava falando, que às vezes o paciente procura por uma dor no joelho, mas tem um fungozinho lá na unha e ele fica bom. O meu primeiro caso de relato, porque assim, na literatura, fala que a ozônio auricular... Deixa eu primeiro falar as vias, né? Que a gente vamos lá. Como é que a ozônio pode ser aplicada? Como vai ser aplicado? As vias de aplicação são auricular, que é um esteto adaptado, que você coloca o gás na concentração certa, na forma correta de aplicação, para você não causar um trauma para aquele paciente. Nós temos a via retal, que é a via polêmica, que é uma via tão usada, né, nos hospitais, mas todo Uma mundo... coluna. Nossa, Que besteira. sabe, assim, Retal, eu falo, coisa bem gente, pare com básica. isso, a minha sonda é tão fininha que ela não causa dano Quando a nenhum. gente é criança, a gente usa supositório. Não, a Mari trabalha ali do lado, para ela tá tudo bem. Então, assim... A retal. A retal, tem a vaginal, entendeu? Tem a autoemo, que é aquela que você remove o sangue do paciente, retira o sangue do paciente, ozoniza e volta de novo, ou pela artéria ou pela parte muscular. Eu, particularmente, prefiro usar a muscular. E nós temos também soro ozonizado. Você ozoniza ali o soro e vai aplicando para o paciente. Gente, eu vi no meu curso, que eu fiz o curso Master em Ozonioterapia com a doutora Poliane Cardoso, que é uma assim, das referências também no nosso país. Top. Maravilhosa.
eu vi um caso que eu fiquei encantada, de uma senhorinha que chegou com a gente totalmente debilitada, na cadeira de rodas, e aí procuraram, souberam que a gente estava lá no curso, isso no interior da Bahia. Acho que foi ou foi em Salvador, ou eu não lembro onde foi esse curso. Eu só sei que a senhorinha procurou a gente, levaram ela lá na cadeira de roda. E nós fizemos autohemomenol nela ali, o soro ozonizado, colocou o laser na artéria radial, e aí a paciente saiu andando de lá. Ela estava totalmente debilitada, comprometida das funções, e quando a gente terminou o processo com ela falou, eu quero comer. Aí tinha o nosso... aí ela foi lá, comeu e saiu andando. Então, assim, a turma inteira chorou por ver, né, a senhora que estava tão debilitada. E, lógico, a equipe, os colegas que trabalhavam, que moravam lá no estado, ficaram dando assistência para essa senhora. Então, assim, é um vasto mundo. A gente trata pacientes oncológicos, pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, para controlar a imunidade desse paciente, para que ele consiga dar sequência no tratamento dele. Porque o que acontece? Muitas das vezes, no meio desse processo, o paciente fica tão debilitado que ele para. E aí, quando ele tem que retornar de novo, vai começar do zero de novo e aquele paciente não consegue. O sistema imunológico dele não consegue reagir. Então, é maravilhoso. E assim, em relação... A gente está falando da ozonioterapia, você trouxe a questão do laser, né? A gente tem o ozônio e tem o laser. Então, explica pra gente como é que é o laser, como é que ele funciona, o que ele trata também, quais são as possibilidades terapêuticas, quais são casos assim que você trata com a laser terapia. Eu fui a primeira aqui no Brasil a criar um protocolo pós-Covid usando a ozonioterapia e o laser. Quando eu comecei, lógico que tem os mimimi, né? E aí isso não vai dar certo, um vai cortar o efeito do outro. E eu só tenho um professor meio doido no Brasil que ele falou assim, eu liguei para ele, ele falou, filha, não ligue para as críticas. Você acredita no seu protocolo? Eu falei, acredito. Então vai em frente. Eu não conheço o laser, mas eu conheço o poder do ozônio. E eu acredito que os dois vão ter resultados. E aí foi meu primeiro protocolo pós-Covid. A gente tratou muitos pacientes. Eu consegui tirar a paciente da UTI com o laser. O paciente totalmente deprimido ali, totalmente debilitado, sem comando nenhum. Inclusive, essa paciente é muito especial, que é a Kathleen, acho que você conhece, né? A doutora Kathleen, que é ortodontista. Sim, e aí ela estava na UTI já há 10 dias, sem comando nenhum. E aí eu fiz o laser nela às 21 horas. 5 horas da manhã eu pedi para a filha dela fazer novamente. Orientando, fazendo videozinho, porque ela não sabia usar. Faz aonde ele? Na artéria radial. Tá. Ele manda o comando para o sistema nervoso. É uma luz, então, é uma luz. É o INIB, né, que chama. O ILIB. Ele é tipo como se fosse uma furadeirazinha. Eu acho que no meu Insta tem alguma foto com... Vamos abrir o Instagram da doutora Laser. Eu fazendo o laser. Eu sou apaixonada por laser e ozônio. Acho incrível. Já vai virar minha paciente. Eu já fiz medicina integrativa, né? Então, eu tenho formação em medicina integrativa, mas eu não atuo na medicina integrativa, só para meus pacientes. Porque aí eu faço toda uma avaliação psiquiátrica, onde eu foco no paciente de forma integral e não no sintoma emocional. E aí, como eu também trabalho com uma visão assim da circuitaria cerebral, que é uma visão mais assim da neurociência, a gente sempre precisa avaliar que tem muitos nutrientes a nível celular, que eles estando em deficiência, não tem remédio que você vá dar que vai resolver. Exatamente. E isso também é muito polêmico, sabe, Ale? Eu me identifiquei contigo. Inclusive, eu porque vou você é a menina das polêmicas. Eu vou sair daqui e eu vou atender um paciente bariátrico que está na cadeira de roda por falta de nutrientes. Por falta de nutrientes. Por falta de B12, né? Que é o que mais acontece. E aí já mandaram pro neuro, o neuro pegou, mandou de volta, não é comigo. Eu recebo muito bariátrico, eu recebo muito paciente bariátrico em depressão, em ansiedade, por falta de nutrientes, porque, assim, a bariátrica, para mim, né? Isso não é uma opinião técnica, não é uma opinião médica, não é uma opinião validada cientificamente, mas para mim a bariátrica é uma mutilação. Então as pessoas pensam, Ale, como é? Tu é obesa, por que tu não faz uma bariátrica? Porque para mim eu tenho que mudar meu estilo de vida. Eu não tenho que me mutilar. Você já está no caminho. Estou lá com o Daniel tentando. Vamos lá, o nosso foco era fazer
Você Vamos passa subindo. alguma- O que é intercorrências em HOF? Harmonização orofacial. orofacial. Harmonização orofacial. Então, tu usa o ozônio para fazer o as ozônio intercorrências. e o laser, para tratar as Quais intercorrências são as e principais complicações. intercorrências? Porque assim, a harmonização tá Acho que é muito em necrose, moda. né? Todo mundo tá fazendo harmonização, né? As necroses. Então, o pior são as necroses por uso do... Por uso, depende, Mari, Porque tem perde a várias. Se vascularização, eu te falar né? que até o excesso de anestésico leva, Sim. entendeu? Então, sim. assim, existem várias misturas de Botox? técnicas. Não, o Botox Botox não, né? não, ele não dá necrose, né? Até porque Ele- Botox não é ROF, né? É, Não, ele é assim, ele faz Ele parte, é ele faz parte, assim. Mas, assim, na harmonização, hoje o que a gente tem mais é a parte de necrose. Por quê? Porque, às vezes, o paciente já fez um outro procedimento e, muitas vezes, naquela anamnese ali, naquela primeira consulta que tu tens com o teu paciente, tu não tira dele aquilo. Então, às vezes, o paciente já fez uma rino fechada com algum fio, e aí o paciente vai lá, usa um ácido, usa um excesso de anestésico, mistura ali, e aí acaba daí é uma bomba. dando um BO bem pesado. Eu tenho casos bem polêmicos, como a Lê falou, né? Eu sou totalmente contra, na harmonização, o uso de PMMA. O que é o PMMA? Pois é, vamos Explica explicar pra o gente. que é o PMMA para as pessoas. O PMMA, ele é um ácido que se usa, né, para fazer a parte da harmonização como se fosse o ácido hialurônico de preenchimento. É um substituto. Só que o que é um acontece? substituto barato. É um substituto barato que o teu organismo entende como um corpo estranho. Então, quando você usa esse produto, ele encapsula ali dentro do teu organismo e o teu organismo pode entender como um corpo estranho e necrosar aquela região. Eu já peguei casos de pacientes com necrose Seríssimo. por conta disso. É sério. Então, assim, nas minhas aulas, eu sou totalmente contra. Eu falo que o profissional que usa isso, primeiro, ele não tem amor à vida do paciente. E nem... Tu tem conta por toda a quantidade de pessoas que você viu que dá errado. Não é uma coisa assim, eu sou contra porque eu sou contra. a gente Pô, vê se no você Brasil tem- inteiro vários casos. Até porque é polêmicos, proibido né? no mundo Exatamente. inteiro, só se usa no Brasil. Mas, assim, tem muita gente que usa, tem muita gente da área da saúde e também tem muitos esteticistas, muitas pessoas que começou, assim, acha que fazer uma harmonização é uma coisa simples e fácil, vai lá e aí chega comigo, assim, quando chega, assim, graças a Deus que tem algumas pessoas que já me descobriram, né, e aí manda rápido e a gente consegue reverter o quadro. Então, assim, eu nunca peguei nenhum caso que a gente não conseguisse reverter, graças a Deus. Eu falo até que o meu ozônio é ungido, que o meu Amém. laser é ungido, Olha aí, porque amém. tem coisas assim, gente, que eu acredito, eu olho assim, eu digo, não fui eu que fiz isso, eu não consegui isso. Então, eu acredito que realmente o poder de estar ali atendendo aquele paciente, orando e pedindo para que dê certo, é muito importante e tem dado certo. Doutora, então assim, pensando nessa telespectadora que está vendo hoje o POD, a tua mensagem para elas, tenham cuidado, você que quer fazer uma harmonização, você que quer fazer um procedimento estético, o que a paciente tem que olhar nesse processo para que ela não incorra no risco de fazer um procedimento que possa levar a uma necrose? Gente, primeiro, números no Instagram não dão competência, entendeu? Eita. Então, isso aí, não se iludam, tá? Não, porque tem 100 e poucos mil seguidores, ele é competente. Não é assim. Outra coisa, barato não é É o barato que sai carro-chefe. caro. Entendeu? Então, muitas vezes, por R$200, por R$100, o paciente vai ali no local e aí acaba fazendo com uma pessoa que não tem um amor pela profissão, que não tem um respeito pelo paciente. Eu acho que a base do ser humano é você olhar para o teu paciente como se ele fosse o teu filho, como se ele fosse a tua mãe, como ele fosse alguém que está ali com uma expectativa muito grande. Quando você procura um profissional da área da estética, da área da harmonização, ele não vai chegar lá para ficar feio, ele quer ficar lindo. E aí, quando acontece uma intercorrência dessa, quando vai para uma complicação, o paciente ele chega muito desesperado.
Então, assim, Mas o psicológico totalmente destruído. Então, eu acabo sendo uma psicóloga naquele momento, porque o paciente chega ali comigo e aí é quando eu entro com o meu laser para controlar o sistema nervoso desse paciente. É que gera arrependimento, né? Por que eu não fui com um profissional qualificado? Inclusive, semana passada, Maria, eu tive ela chorando, ela faziam 3 dias pro aniversário dela, a menina linda, Deus. E no dia do aniversário dela, ela tava deformada, totalmente... Né? Peça para ver o que está sendo aplicado em você, né? Exatamente. Eu acho que o paciente tem direito produto, a isso, tem né? ali a caixinha, Sim. a peça para ver o que é. Um profissional decente, ele sempre mostra tudo, a marca que ele usa, ele não tem medo de mostrar ali para aquele paciente. Não tem nada obscuro, né? Exatamente. Porque você está pagando pelo procedimento. E, gente, não é barato. Pelo menos eu não cobro barato. Eu brinco, né, que a minha sobrinha, ela fala que é cara. Eu sou bem cara. Então, não é o seu valor, não é o seu preço. Exatamente. Então, assim, eu recomendo isso. Tenha cautela, procure, veja pessoas que já fizeram, que deu certo, entendeu? Nós temos muitos profissionais bons aqui dentro de Manaus, muitos mesmo. Então, procure sempre alguém que tem referência, alguém que você já fez, a sua irmã fez, deu certo, apesar de que isso é relativo, porque não se trata de uma receita de bolo, entendeu? Porque tu tá lidando com o ser humano, com vasos, com sangue, com tudo, uma hora pode dar errado. Nós, profissionais da área da saúde, nós não estamos livres de intercorrências e complicações. Só acontece com quem faz. Eu já ia dizer isso, só acontece com quem faz. Se você nunca fizer uma cirurgia cardíaca, você não vai ter um paciente que vai morrer por uma intercorrência cardíaca, né? Então, a gente precisa ter em mente que... Eu queria abrir assim, um parêntese muito importante para isso. Gente, é assim, qual é a diferença do profissional que você vai buscar? O bom profissional, ele vai fazer o seu procedimento ou a sua prescrição. Mas o profissional de excelência, ele vai fazer. Mas se você tiver alguma intercorrência ou complicação, ele vai saber exatamente qual é o plano B, C, D e como te conduzir e como te acolher com segurança. Então, o que acontece? Qual é a grande questão? É que intercorrência todo mundo pode ter. Agora, essa margem de segurança, quem tem um padrão de excelência vai te oferecer uma segurança maior. E quem não tem, até na hora que der o BO, vai capar o gato e vai te deixar na mão. E é isso que acontece muito, gente. Por desespero do profissional, por falta de capacitação ali, ele acaba abandonando esse paciente, o que é um erro gravíssimo. Então, o paciente ele fica totalmente sem... Eu fui uma vítima, por isso que eu me tornei professora de intercorrência. Eu fui abandonada por colegas, entendeu? E eu vivi na pele o que é você fazer uma coisa e dar errado e você não ter o apoio daquele colega. E, tipo assim, mesmo eu sabendo que deveria ser feito, foi o colega que fez. Então, eu tinha que pedir ajuda dele. E eu me senti totalmente abandonada. Então, por isso, hoje eu entendo quando o paciente vem na minha clínica, quando o paciente me procura por uma complicação. Qual a diferença da intercorrência para a complicação? A intercorrência, ela é normal, pode acontecer. Tu pegar um vasinho ali, ficar roxinho, que vai passar rapidinho. E o paciente bem orientado, tá tudo bem. Tá tudo bem. O problema é entrar numa complicação, que aí aquilo ali já vai virando necrose, aquilo ali já vai piorando, e muitas vezes o paciente até relata para o profissional, olha, tá doendo, olha, tá ardendo, olha, eu tô sentindo um desconforto, e aí às vezes o profissional, por não querer colocar na agenda aquele paciente que ele já fez o procedimento, porque vai tirar o horário de um que ainda vai pagar, acaba banalizando um fato importante ali, que é chamar o paciente no consultório, examinar e evitar uma complicação. Então, assim, nas minhas aulas, eu falo o seguinte, eu chego no início do curso de harmonização, para tocar o terror, e no final do curso eu chego lá para lembrar eles que eu apareci de novo para tocar o terror. Porque o que eu falo? Eles, no mínimo, têm que saber indicar esse paciente. Se você não sabe tratar, se você não sabe como resolver, mas pelo menos tenha a humildade de chegar e passar para um colega e pedir ajuda. Que pode resolver esse problema. Pedir ajuda, você Exatamente. Então, porque é uma vida que está ali, entendeu? Eu falo que a gente não deve olhar o paciente como um cifrão. A gente tem que olhar o paciente como uma vida
que ele tá ali com toda uma expectativa. Se ele te procurou, é porque alguém indicou, é porque alguém falou bem de ti. Então, eu acho que o mais importante não é como tu chega na vida do paciente, mas é como tu sai da vida do paciente. Eu acho muito interessante Muito você legal. colocar essa questão, porque assim, a gente começou aqui falando de ozônio, de laser, e a gente está falando de uma questão que é importante ser tocada, que é como a profissão se tornou muitas vezes no comércio, assim, até assim, ocupado por mercenários, né? Por pessoas sem ética, e como hoje as pessoas elas estão focando muito mais no ganho financeiro do que no ser humano. Porque a gente trabalha, eu sou médica, a Mari também, e a gente se conhece, a gente sabe que a gente trabalha pela pessoa, pelo resultado, pela melhoria, pelo que ela... É um amor, né? De como ela vai ter a vida transformada, né? E muitas vezes você ali vai ter uma remuneração, um honorário maior ou menor, mas não é isso que vai fazer você se dedicar mais ou menos. E o que nós percebemos hoje é que as pessoas, muitas vezes, elas escolhem trabalhar na área de saúde por dinheiro. E quem quer ser rico não vai ser médico, não vai ser dentista, não vai trabalhar com isso. Porque para você realmente ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar em outras áreas onde você vai literalmente comercializar. E hoje isso se torna um grande problema quando você tem profissionais que visam o seu resultado e não o resultado do paciente. Então é muito legal, fiquei muito feliz, viu, Ale? Também. De você tocar nesse assunto, da gente ver que você é uma pessoa muito ética e que tem coragem de dizer que a pessoa ela precisa ser olhada, precisa ser vista. Precisa. A gente precisa mudar essa... Eu falo medicina de uma forma geral, né? Essa visão dessa medicina que olhava o paciente que tu chegava e o profissional nem levantava a cabeça para cumprimentar o paciente. Eu acho que você conversar... Tem pacientes que eles marcam consulta comigo... Né? E eles não, às vezes, nem faz o procedimento, ele vai só para conversar. Eu atendo muitos senhores e senhorinhas, assim, e eles sentam ali, ficam horas, e aí, às vezes, a minha secretária fica chateada, eu falo, não me interrompe, deixa eu aqui. Porque aquele momento ali é meu e do paciente. Então, eu aprendi a amar isso. Eu fui para a ortodontia por amor. Numa época que muita gente estava indo para a ortodontia por dinheiro, que foi o que aconteceu com a harmonização, que hoje acontece com a ozonoterapia. Então, assim, procure ver, lógico, é bom, o dinheiro é bom, é maravilhoso, a gente precisa dele, mas olhe para o paciente como um ser humano, olhe para ele como uma pessoa que você vai mudar a vida dele. Eu falo que todos os pacientes que chegam na minha vida, chegam na minha clínica, eles não saem de lá da forma que eles chegaram. Eu tenho o dever e a obrigação de dar novos comandos para aquele paciente. Eu tenho o dever e a obrigação de mostrar para ele um mundo diferente. Então, que a gente possa ter essa visão, Lê, mais de amor, de gratidão, de cuidar do paciente como um todo. Inclusive, as pessoas questionam, né? Falam, mas ela é dentista e ela fala de tudo. Por quê? Porque hoje, antes o paciente, a gente olhava o paciente só pela boca. Só pro dente, Não tem, gente. Você tem que olhar como um todo. Mas aí a gente tem a seguinte questão, essa questão do olhar como um todo, né? As pessoas estranham muito porque elas falam isso no final da consulta. A pessoa vem para uma consulta de primeira vez. Aí eu começo a perguntar onde a pessoa nasceu, o pai e a mãe são vivos, se tem filhos, como foi a vida da pessoa, eu quero saber da vida, o que é que ela gosta. Aí eu pergunto, você assiste filme, você assiste série, qual é a série que você está assistindo? Que música que você escuta? Aí as pessoas ficam assim espantadas, né? Porque acham que, tipo assim, isso seria de uma sessão de psicólogo, e seria uma conversa, um cafezinho com um amigo, e está dentro da minha profissão, eu entender a vida da pessoa. E se a gente não escuta o que as pessoas têm a dizer, você não sabe qual é o anseio dela quando ela quer fazer um procedimento estético, por exemplo. Então, essa abordagem de você sentar e você ouvir a pessoa, ela serve para qualquer coisa. Até se você vai cortar o cabelo, fazer uma manicure, ou se você vai tratar uma depressão, uma ansiedade, ou fazer uma harmonização facial. E as pessoas, elas esqueceram disso. Elas querem escutar o sintoma e passar um remédio. Elas querem saber que a pessoa quer uma boca maior e aplicar uma quantidade ali de preenchedor. E vai muito além disso. Mas até o próprio profissional, ele se acha muito esperto, querendo ganhar dinheiro, mas, na verdade, ele é um burro, porque as pessoas sentem quando você está sendo extorquida. E aí, é uma pessoa que nunca mais volta no seu consultório.
E é engraçado, E aí Mari, que você... as pessoas dizem, eu já fui em 2, 3 colegas, mas ninguém nunca perguntou isso aí, ninguém nunca perguntou isso que a senhora está falando. Ninguém nunca conversou comigo, ninguém nunca me escutou. Eu nunca tive uma consulta que durasse mais de meia hora, a consulta. Então, isso é muito importante, porque é um tempo que, para mim, como profissional, é como se eu estivesse na sala da minha casa conversando com as pessoas. E eu vejo que a Alê, acho que não sei se é coisa de Alessandra, mas eu percebo que ela coloca esse amor também no que ela está fazendo. Quando tu falou da secretária, cara, aquilo tocou no meu coração. Recepção está louca. Vamos lá no Instagram, vai passando aí. Antes de andar no Instagram, eu queria tirar uma dúvida. Eu tô vendo ali um projeto Anjos d'Água. O que é isso? Isso aí é um sonho. Eu sou ex-ribeirinha, eu nasci às margens do Rio Amazonas. Que legal! E lá, quando eu tava lá no meu interiorzinho lá, eu fiz uma promessa. Que quando eu me formasse doutora, eu ia voltar para ajudar os meus. Então, eu tenho esse projeto social que chama Anjos d'Água. Ai, gente, me arrepiei todinha. E eu levo assistência aos ribeirinhos indígenas. Então, esse aqui é o amor da minha vida, é minha filha, meus pais, e o meu segundo amor da minha vida é isso aí. Isso aí é a minha realização, assim, como ser humano. É devolver tudo aquilo que Deus já me deu, sabe? Então, que interessante. Qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa, qualquer profissional, voluntários. Nós temos médicos, dentistas, fisioterapeutas. Vai subindo. Eu quero ir também. Vamos. Inclusive, vai ter ação dia 3 de setembro, nós teremos ação. Tenho que colocar, já visitei a comunidade. Tem um deslocamento para essa comunidade? É de barco? Como é que funciona? Eu fui semana passada, final de semana passada, eu estava visitando a comunidade, né? Porque eu vou lá, faço uma visita de campo, vejo a necessidade, porque eles procuram. Antes eu ia atrás, hoje eles já procuram a gente para o projeto para levar esse atendimento. Aí eu vou lá, visito, faço a visita de campo, vejo o que eles estão necessitados. Cesta básica, nessa comunidade que nós vamos, eles estão saindo do alagado, tá tudo alagado. E aí eles precisam muito de alimentos, então a gente vai estar levando cesta básica. Esses aí são os meus anjos, ó. Pode ir subindo. Aí eu tenho um fisioterapeuta, tenho um médico, tenho um psicólogo, eu tenho advogados que eles orientam. Ainda não tem psiquiatra? Não, mas agora eu já tenho, que eu tenho você. Não tinha. Aí, esse é o projeto Anjos d'Água. E nós levamos, aí eu tenho essa ação que vai ser agora em setembro. E tem uma ação muito interessante que é em outubro, que é a ação das crianças. Nessa a gente não faz atendimento. Desce mais um pouquinho, que ali em cima tem aqui, aquela ali de cima, do lado esquerdo. Aí. Essa daí, ó. Mas tem um videozinho, sobe só mais um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês, que esse vídeo, ele é de arrepiar. Esse ali, ó, esse vídeo. Isso aí é o Dia das Crianças. A gente não faz atendimento, só leva os brinquedos. Aí eu não marco. Eu não marco, eu chego de surpresa nas comunidades. Aí eles veem as lanchas, os jets chegando, aí olha eles descendo. As crianças, sem avisar. Isso aí no dia 12 de outubro. A gente chega lá sem avisar. Que maravilha, Alessandra. Quer dizer que você é uma ribeirinha. Sou ribeirinha, que venceu. Sou uma doutora ribeirinha. Onde? Eu nasci num município chamado Costa da Conceição, Lê. Fica entre Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Muito legal. E aí eu vim estudar pra cá com 14 anos. Deve ser lindo. E aí, na verdade, eu realizei o sonho do meu pai, descobri que o sonho do meu pai era o meu propósito de vida. O sonho dele, meu pai é agricultor até hoje, e o sonho dele era que os filhos não tivessem aquela vida, que os filhos dele fossem doutores. E eu fui a primeira filha a dar essa alegria para o meu pai. Eu me formei e eu digo que eu fui assim mais, né? Porque eu queria dar esse orgulho para ele, para minha mãe, muito mais para o meu pai. E eu me descobri. Eu me descobri ali, eu me descobri nesse projeto, eu me descobri na ozonoterapia. Eu levo a minha máquina de ozônio lá para o meio do rio. Uma vez chegou um anjo meu e falou assim: doutora, a senhora não existe. Essas tuas coisas são tão caras. Tu traz nessas lanchas, perigoso molhar. Você não se apega. E eu falei para ele: Deus me deu muito além do que eu imaginava.
Eu vivia numa comunidade ali onde todo mundo vivia ali, casava, engravidava, tinha um monte de filho, não tinha expectativa de estudar, de nada. E Deus me trouxe para cá, me colocou em lugares de excelência. Hoje eu tenho um nome, hoje eu tenho uma profissão. Então, assim, isso é o mínimo que eu posso fazer. Então, o projeto é uma coisa que mexe muito comigo. Inclusive, tem uma parte muito interessante aí. A Mari quero você Deus vai comigo. te abençoar cada vez mais e nós vamos ajudar, sim. Ele já abençoa muito. Sabe que tem uma coisa interessante de uma... Mas é no meu Instagram. Volta lá pro dela. Essa aí é a polêmica. No meu Instagram, lá embaixo, tem uma garotinha que ela tá sentada. Aqui? Não é essa não. Essa aí foi uma outra. Mas tem uma garotinha que ela tá sentada no meu colo. Ela tá até com uma roupinha de Natal, do gorrinho do Natal, lá pra baixo. Mas esse casinho foi interessante. Eu tratei essa garotinha, a gente atendeu numa comunidade. Gente, esse Instagram, ele é pessoal, profissional, eu tô tentando transformar ele. Pode descer mais um pouco, né? Aí ele não, tem mais um pouco de tudo. De tudo. O E pessoal aí, da mídia como é que foi a briga. história da garotinha? E essa garotinha, eu atendi numa comunidade, tipo uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, e ela chegou, a gente já estava finalizando o procedimento, e ela chegou comigo e falou assim... Aí chegaram lá e falaram, olha, tem uma garotinha aí que tá chorando muito, tá com muita... É aquela ali em cima, não? Aqui? Não, é mais pra baixo, eu acho. Cadê? Tá ali, aqui, essa dali, aqui, essa daí. Aqui. E ela chegou com a gente lá, com muita dor, chorando, né? E aí, Mari, quando a gente examinou essa paciente, ela tava com várias lavas ali na cabeça, míase, com machucado. Né? Meu Deus. Muito, muito, muito. E assim, eu confesso que não é uma coisa que eu gosto de estar ali fazendo, né? Ai, gente, eu via muito isso Mas quando eu trabalhava precisei na saúde da auxiliar família. e eu atendi essa paciente chorando do início ao final, auxiliando lá, né? E nós conseguimos reverter ali a situação. Um anjo da nossa equipe foi 7 dias depois lá. Nesse dia a gente já deu orientações de higiene, deu o kitzinho de higiene que a gente leva. E aí eu conversei com a mãe e falei, olha, daqui a 7 dias vai vir um dos meus coordenadores aqui para ver se essa criança está bem. E aí, se ela não estiver bem, a gente vai acionar o conselho tutelar. Porque, tipo assim, ela tava muito cheia de machucadinho, tinha muita feridinha, muita coisa. E aí, passou os anos, eu tô numa outra comunidade distante, fazendo ação. E ela chega, abraça nas minhas pernas e fala assim, eu não te falei, mãe, que era a Anja? E aí, quando eu olhei, era essa garotinha toda bonitinha, toda arrumadinha. Tá aí essa foto. Meu olho tá inchado de tanto que eu chorei. Gente. E ela, mãe, eu falei que era a Anja. E aí foi super emocionante. Assim, a minha equipe toda começou a chorar, assim, de ver que a garotinha lembrou da gente. Tava lá toda linda. Então foi uma história que marcou muito a minha vida no projeto. Porque, assim, a gente deu um comando. A mãe é outra filhinha toda arrumadinha. Então, assim, a gente mudou ali uma história, né? Então, o projeto é outro amor, além da ozonoterapia. Que lindo. Então, assim, que bom falar disso, né? Porque talvez nós ficássemos falando aqui muito de beleza, de tudo, e deixasse de falar de algo tão legal. Pode contar, com certeza, conosco, não só para doar, se puder ir. Se não puder ir, para ajudar de alguma forma, porque eu acho que a gente tem que compartilhar, assim... Tudo Tô que nós interessada na temos ação do Dia das recebido. Crianças, que eu adoro essas coisas de fazer com as crianças. É maravilhoso. E aí, nessa ação, eu libero. E o meu marido vai adorar, porque ele sempre ajudou muito. E a gente sempre fez essas ações, né? E depois da pandemia, a gente parou de fazer. Então, é uma coisa muito interessante, porque você vai nos dar a oportunidade da gente estar fazendo isso de novo. Gente, eu falo que o projeto não é meu. O projeto é nosso. Foi um projeto que Deus fez nascer no meu coração, mas assim, tanto que as pessoas me perguntam como faz para participar, você só precisa ter boa vontade e amor. Eu não quero ninguém ali reclamando, as pessoas... Gente, a gente sai daqui domingo, 7 horas da manhã. Quem é que uma vida como a nossa, pesada, puxada de trabalhar e tal, e eles estão todos felizes. Uma vez eu teve a crítica, foi até acompanhou, a gente falou... O que você faz para esse povo estar tudo aqui feliz? Eu falei, amor, é o amor ao próximo. Você ir ali se doar um pouco. Então, sejam bem-vindos ao Projeto Anjos d'Água. Vai ser um prazer enorme ter todos lá. Sobe aí um pouquinho que a gente tem aqui, que eu achei muito interessante. Pode subindo, pode subindo.
Aqui, olha, a gente vê que aqui você tem lábios que você faz o trabalho com ozônio, tem também resultado com crianças, ali tem um rejuvenescimento, né? Aqui tem imagem da clínica, aqui tem a atleta, tem um vinhozinho também. Gente, deixa eu falar, eu ainda acompanho atletas, tá? Eu ajudo na preparação deles. Tem um momento de blogueiragem. Fazendo propaganda da loja da minha amiga, da Três Elefantes. Isso aí é a Jeane, propaganda Jeane. Adoro Jeane. Então, gente, assim, olha só esse dedo, né, de pé diabético. A Baby, gente, maravilhosa. Então, gente, ó, assim... laser, a luzinha do laser ali lá. Essa daí é um pós-cirúrgico de papada. Olha, muito legal. Porque você acelera, né, o processo. Olha a ozonoterapia nesse caso. Esse caso é de um paciente que eu acompanhei da polícia. E ele teve uma lesão no meio de um curso operacional. Nossa. E a gente conseguiu recuperar ele em tempo recorde com ozônio e laser. Ela coloca aí, lesão do meu caveira. Ele é... Gente, então esse tipo de trabalho, né, que a gente vê que você realmente faz com muito amor ali. Então, isso é uma coisa realmente que foi um episódio, assim, um episódio emocionante. Essa conversa da gente ver essa questão do lado social e da doação. Porque quanto mais você doa, mais você recebe. Então, você não é sobre serviços. É sobre você ver as pessoas como pessoas e tratar com amor. Sobre uma história de uma mulher incrível, uma mulher poderosa. Né? Porque o mais importante aqui do nosso podcast é não só falar sobre a parte técnica, sobre o que cada uma faz como profissão, mas saber como as pessoas chegam até ali e o que envolve todo esse amor à profissão. Para poder, os nossos ouvintes, as pessoas que estão, às vezes, tem muitas mulheres que estão se ressignificando, tem mulheres que estão em casa ainda, que já acima de 40 anos, querendo procurar um emprego, um trabalho. Tem muitos cursos bons, né? Hoje em dia tem muitas pessoas boas. Inclusive, você mesmo faz, né? Os cursos, você orienta as pessoas. Então, assim, sempre procurar profissionais adequados e, se quiser começar alguma coisa, empreender, nunca é tarde, né? Isso é Eu falo o seguinte, você nunca pode desistir dos seus sonhos. O meu sonho de ser dentista, né, ficou por um tempo adormecido. E porque, primeiro que fazer o curso de odontologia há uns anos atrás era muito difícil, era um curso de rico, porque medicina a gente ainda consegue fazer com estetozinho, né? Estudava pra caramba, passava, mas assim, a odontologia tinha umas listas enormes, então tinha vezes que eram 5 listas no mesmo semestre, então assim, era muito difícil. E eu confesso até hoje que eu não sei como eu formei. Foi Deus mesmo, porque era impossível, humanamente impossível, eu consegui fazer um curso assim, e graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Então, o mínimo que eu posso fazer é levar de volta essas pessoas um pouco de amor, uma vida diferente. Como a Mari falou, tem muitas pessoas que estão querendo recomeçar. Meu lema de vida: não desista do seu sonho, por mais difícil que ele seja. Foque, faça de tudo todos os dias para você realizar esse sonho, porque vale a pena. Vale a pena você chegar lá na frente e dizer assim, olhar para trás e falar, valeu a pena eu chegar até aqui. Então, eu falo que valeu a pena eu ter saído com 14 anos lá do interior, que eu chorava todos os dias com saudade dos meus pais, mas valeu a pena ter passado por tudo isso. E hoje eu estar aqui e ser referência para... Quando eu vou no projeto, inclusive, eu faço uma palestrinha, eu conto um pouquinho da minha história. Por quê? Porque ali pode ter um ribeirinho que vai se tornar um doutor. Ali pode ter um ribeirinho que vai se tornar um advogado. Ali pode ter um ribeirinho que vai se tornar um fisioterapeuta. Então, eu levo para eles ali também uma esperança, entendeu? De que eles podem ter uma vida diferente, de que eles podem sair dali como profissionais de excelência. Então, é isso, eu acho que a vida é sobre isso. É a melhor referência que tu dá, né? A referência como profissional, mas a referência como um ser humano que conseguiu. Pelo exatamente. Exemplo, né? Muito então, legal. Assim, eu falo que você dar testemunho dos outros é muito bom, mas você dar testemunho de si é mais impactante, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para as meninas. Vocês estão com o coração apertado de terminar esse episódio? Ai, tá, né? Tão bom. Tá tão bom, verdade. A Lê, foi realmente assim, uma bênção de Deus você estar aqui hoje conosco, né? Porque a gente
Na verdade, a gente aprende muito nesse programa. Ela tava muito nervosa. Tava engraçado que eu vim toda preparada para uma coisa e aí a gente já foi, né? Falei, cara, eu falei. A gente falou de ética, falei, a gente falou de tudo, a gente vai né? bater um papo. Aí ela, ai, Mari, eu tô nervosa. Eu falei, mano, fica tranquila, tu vai ver. E aí tu ficou, tu vai ver. Eu falo demais, né? Então, tipo, não sei se é coisa de além, né? Aqui é o teu momento de brilhar, porque você está no melhor podcast de Manaus. Gente, é um prazer. E voltando para Ozônio, né? Essa semana que passou agora, nós tivemos um resultado importantíssimo no nosso país. A ozonioterapia foi para o Senado, né? Foi aprovada. Então, foi aprovada como? Por quê? Porque na medicina ainda não podia. Porque em 2007, quando foi para votar, por falta de conhecimento, por os colegas não conhecerem essa ciência, acabaram não aprovando. Mas hoje ela já foi agora para a sanção. Para a sanção já foi votado, né? Já foi aprovado. Já é para a sanção presidencial. E agora, né? já foi para a sanção presidencial. Sim. E muito em breve o Conselho de Medicina vai estar liberando aí para os médicos, né? autorizando, né? Bom, E aí capacitando. Né? O mais importante, esse projeto, a ozonioterapia vai poder ser feita a profissionais da área da saúde. Muito legal. Entendeu? Porque às vezes as pessoas banalizam, né? Tem pessoas que vão no meu Instagram e perguntam assim, onde você que comprou a sua maquininha? Eu falo, gente, como assim? A pessoa não pergunta nem onde eu formei, o que eu estudei. Então, assim, eu falo, para você se tornar um profissional medíocre, você vai lá e copia. Se você quer se tornar um profissional de destaque, estude, se aprofunde ali naquela situação para você conseguir dominar. Então, eu fico triste quando alguns colegas banalizam a ozonioterapia. E numa das minhas entrevistas me perguntaram como é que eu agia com relação a isso. Eu falava, olha, no início eu ficava meio mal. Hoje eu fico com vergonha do profissional da área da saúde que desconhece a ozonioterapia, porque ele está, no mínimo, 15 anos atrasado. No mínimo. Até coloco mais, porque a ozonioterapia, ela começou no Brasil, tem uns 20 e poucos mas, anos. assim, legalizado, mas no resto do mundo já existe há muito tempo. E os benefícios, eles são imensos. Até mesmo para pacientes oncológicos, como você mencionou, que é um dos quadros mais graves que a gente tem dentro da área da saúde, né? Mas a lei... Nossa, olha assim, eu tô tão conectada energeticamente contigo que eu senti, te juro, assim, vários momentos a gente se emocionou, a gente se arrepiou. Foi o incenso do Márcio, né? Aquela pagela. E aí foi Deus com a presença dele, né? Realmente te trazendo até aqui. Porque a gente sabe que muitas vezes nós temos pessoas aqui que estão assistindo e que estão dizendo, ai, eu não sou capaz, eu queria ter sucesso como essa doutora. Mas você estava lá como ribeirinha, né? Exatamente. E aí você não desistiu e você foi em busca de uma coisa que não estava nem a lei sendo sancionada. As pessoas sendo vítimas de preconceito porque as pessoas diziam que o que você estava fazendo era besteirinha. Fui chamada de charlatona, gente, na época do meu protocolo pós-Covid. Mas eu não dou mídia para que Mas eu também era edifica. covidóloga na época da Covid, também não ligava para isso. Eu também era. Eu passava a receita pelo direct. Nós somos da turma das inovadoras. Então, é sobre isso, né? Sobre você sempre querer dar o próximo passo e ir além. E a gente só tem a te agradecer. Agradecer primeiro, assim, que todas as nossas ações sejam para honra e glória do Senhor. Amém, amém. Eu não costumo fazer isso, mas eu quero orar pela sua vida. Amém, eu aceito, eu amo. Inclusive, já estou feliz por isso. Senhor, muito obrigada, porque tu trouxeste a doutora Alessandra Rebelo até aqui, até nós, nesse dia tão precioso que tu reservaste para que ela tocasse muitas vidas e muitos corações através da sua palavra. E assim nós nos sentimos honradas, que o Senhor ilumine todos os caminhos da vida dela, que ela seja poderosamente abençoada, que nenhum dardo inflamado do inimigo, nenhum projeto maligno atinja sua vida e seu coração, que ela esteja blindada pelas tuas armas, porque tu és poderoso e pode edificar a vida de cada um cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Amém. viu, Ale? Essa oração eu estendo a todas vocês. Obrigada pelo carinho, pelo amor. E que Deus possa
iluminar muito vocês. Esse programa já é sucesso e que pessoas incríveis, mulheres poderosas possam vir aqui contar a sua história e que a gente possa fazer o diferencial na vida das mulheres. Eu digo que nós, mulheres, nós somos muito preconceituosas, né? Nós não somos parceiras, né? E eu acho que as mulheres elas têm que ser mais unidas, mais parceiras, ajudar mesmo, porque a gente já é tão sofrida, já tem tanto preconceito, né? E não, se o preconceito fica entre as mulheres, aí piora mais. Então, que nós possamos olhar as mulheres com um olhar diferenciado, exato, que a gente possa olhar que, às vezes, a pessoa chega com a gente, né, Mari, ali contigo, e ela só quer uma palavra. Hoje eu vim aqui, recebi essa oração maravilhosa, revi a Mari, que fazia anos que a gente não via por causa dessa loucura do dia a dia. E então, assim, que nós possamos ser o diferencial na vida das pessoas. É como uma grande amiga Reis Palhaço sempre fala: mulheres fortes se apoiam. Amém. Verdade. Então, gente, muito obrigada, porque realmente esse episódio foi do poder. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Obrigada.